Bom dia, nós mais uma vez estamos aqui para fazermos a nossa reflexão dentro daquilo que a gente gostaria de estar falando sobre o temperamento, né? A mudança de temperamento. Nós tínhamos aí falado sobre a colocação antes de Hipócrates em relação aos temperamentos do ser humano, e nós vimos o que ele falou. Depois nós vemos através de Galeno, 125 depois de Jesus, e Galeno também vai colocar a questão do úmido, do seco, do quente e do frio, e inclusive falando, porque teve algumas pessoas que também dividiram essa questão do temperamento com as estações do ano, verão, inverno, outono, primavera lá, e o Galeno vai dizer que ele não concorda com isso, que não pode se dividir o temperamento das pessoas por causa das estações. E o Hipócrates, né, nós vimos também que da fleuma, né, da bilis amarela, bilis negra, o sanguíneo, o colérico. E nós gostaríamos mesmo de trabalhar essa situação da temperamento, para que nós possamos entender o que a Bíblia nos fala, o que ela pode nos ajudar e nós podemos tentar, porque isso não vai sair de nós, vai ser sempre nosso, isso é inato nosso, né? Nosso temperamento, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, cada um tem o seu, um pouco mais de cada um, mas às vezes uma pessoa tem todos os quatro, né, dentro dela ali, e uma porcentagem um pouquinho, vamos dizer, né, não podemos falar assim dessa maneira, mas 25% de cada. Então, quando você vê a lista dos defeitos e das qualidades dos quatro temperamentos, você se vê em alguns ali. Então, não se estranhe, porque você vai ter que entender que é uma combinação de todos esses caracteres ali que nós temos. Alguém me perguntou qual seria a diferença, né? Bom, caráter é formado por traços morais, são traços morais do indivíduo, que vai determinar a forma desse indivíduo, dessa pessoa, dela agir e reagir a algumas situações, né? Já a personalidade, ela difere, né? É um conjunto, na verdade, de características que nós temos, fisiológicas, que vão ditar como uma pessoa pensa, sente e também como vai agir. Na verdade, a personalidade ela vai, de modo geral, ela vai distinguir coisas marcantes da pessoa, né? A sua individualidade, ou seja, o que determina como a pessoa se relaciona socialmente com o seu estilo único, né? E o temperamento seria a combinação de características inatas, está dentro da gente isso aqui, né? Que herdamos, principalmente alguns dizem, estudiosos, que nós herdamos isso mais dos nossos avós e também dos nossos pais, né? E ela vai formar um inconsciente que vai afetar o nosso comportamento. Então, em resumo, para nós podermos entender, o temperamento seria a combinação de características com as quais nascemos, né? O caráter, então, seria o nosso temperamento civilizado. E a personalidade é o rosto que nós mostramos para as outras pessoas. Eu tinha dito antes, na semana passada, algo sobre essa questão do Sócrates, né? Da grande frase lá, conhecer a ti mesmo, né? Que ele fala, não é ele, é o oráculo no caso, e nós conhecemos a nós. E eu citei dois autores, um é brasileiro, que é Augusto dos Anjos, que tem um livro, né? Eu e outras poesias. E também citei o Fernando Pessoa, dizendo o eu profundo, né? E os outros eus. E hoje eu cito o Carlos Drummond de Andrade, que ele diz que só é lutador, na verdade, quem sabe lutar consigo mesmo. Então a gente tem essa questão dentro de nós. Eu vou usar aqui o texto de Paulo, de Romanos, que ele fala que o que ele quer fazer, de bem ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. Então é uma guerra, é uma luta dentro de nós. E nós então poderíamos tentar entender como nós viríamos a conseguir dominar essas características nossas, esse temperamento, né? Como ele pode ser trabalhado, de que maneira, através do que. Então eu inicio aqui falando justamente sobre
essa questão de Paulo. Vamos aqui, depois a gente usa o Gálatas, que vai ser a obra da carne. O que é a carne, né? A sarx. A carne nós fazemos e o fruto do Espírito. Então Paulo começa no capítulo 7 de Romanos, no versículo 18. Eu sei que nada de bom habita em mim. Não é? Isso aqui não é uma alta piedade, não é um pessimismo, não, é aquilo que nós somos realmente. Muitas vezes quem tem consciência para e sabe que nós somos maus, né? Eu gosto de dizer que o ser humano é uma casca de ferida, uma carne de pescoço, que é complicado. A Bíblia fala que não tem ninguém que é bom, né? Bom é só Deus. O próprio Jesus diz que o rapaz chega para ele, bom mestre, ele fala assim, por que você me chama de bom, se bom só existe Deus, né? E ele estava em carne, então ele também não seria bom no caso. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. O que é bom quero fazer, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. É uma luta dele, é uma guerra, né? Tem aqueles malvados, né? Os inimigos do Homem-Aranha, aquele cara que tem um cara dentro dele que fica falando no ouvido dele, também no Batman também. Então essa outra voz que fala conosco, esse outro eu que me domina, que sobrepõe-se ao eu que eu gostaria de ser. E quando você tem aquele momento que você pode agir de uma maneira mais delicada, mais tranquila, sem ira, então a ira sobe e domina, né? Então você está dominado por esse mal, por esse momento desse eu, que seria o eu que seria ruim, né? Vamos dizer assim. Então se você se conhecesse a si mesmo, né? E dizer mesmo como Sócrates fala, eu só sei que nada sei, eu não me conheço. Eu acho interessante porque muitas vezes eu dando aula na universidade de psicologia, e eu sempre disse a meus alunos que às vezes um casal está junto aí há 50, 40, 30 anos e pensa que conhece o seu cônjuge, né, que está com ele, que dorme com ele na mesma cama, que divide a mesma cama com ele, e de repente quando há essas separações, a pessoa fala assim, nossa, eu casei foi com capeta e não sabia, né? E nós vemos problemas que existem depois, até o marido ou a esposa não deixa um ou outro ver os filhos mais, e vira aquilo que era um amor, supostamente, vira um ódio. Então nós não conhecemos as pessoas, nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Eu digo, né, se nós não conhecemos a nós mesmos, como é que a gente pode dizer que a gente conhece uma outra pessoa ou a outra pessoa? Não tem como, né? E Paulo está dizendo aqui, olha, isso aqui é complicado, porque o que eu quero fazer de bom eu não consigo, nunca consigo, né? E se você dirige, isso aqui vai ser bem claro para você, porque no momento que você está tranquilão, eu lembro de um desenho do Pateta da Walt Disney, que ele era um cara maravilhoso para todo mundo, andando como pedestre. Mas quando ele pegava o carro, ele virava um monstro, um terror, o cara, né? Então você não tem domínio, é o seu temperamento e você não está dominando aquilo, você está sendo dominado por aquilo. E eu entendo que esse termo que se usa, eu não gosto muito de falar pecado, porque se eu acuso o outro de pecado, eu não sei o que é pecado na verdade. O que é? Para mim, pecado é tudo aquilo que vai contra o que Deus quer e o que Deus fala. E se eu for uma pessoa que também não cumpro, não faço isso que Deus quer, eu também sou um pecador. Eu não posso julgar o outro como pecador. Ah não, ele é pecador, eu não sou porque ele faz isso, aquilo. É complicado isso, e isso acontece muito no nosso meio, principalmente evangélico, das pessoas ficarem acusando e se sente superior ao outro porque ela não é. Mas é só em fazer isso, ela é já, né, aquela velha história, como é que é? Arrogância da humildade, né? Nós falamos, né? A humildade é ser arrogante. É complicado. Então Paulo vem dizer isso. Olha, o que eu quero fazer eu não consigo, porque o outro mal me domina. E ele continua aqui no versículo embaixo do 21. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, essa lei aqui, eu sempre já falei que não é lei que é lei lei que está estabelecida no judiciário, não. Isso aqui é uma instrução de Deus e instrução de Jesus para todos nós aqui. Vocês façam isso, ó. Se vocês fizerem isso aqui que eu estou ensinando para vocês, mostrando para vocês, vocês vão ir pelo caminho certo. Se vocês fizerem o contrário, vocês vão estar em um caminho, lugar nenhum. A sua vereda vai ser uma vereda tortuosa. Então,
E tenha prazer então nessa instrução, naquilo que Deus quer que eu faça, no caso. Mas vejo outra coisa, outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando, tá vendo? É uma luta, é uma guerra, né? Contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele dá um grande grito de algo, de uma busca, de uma resposta para ele aqui, que nós não fazemos isso. Né? Não de audivelmente, mas talvez dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, que é o grito de Paulo, que ele fala: miserável homem que sou. Né? É verdade que algumas pessoas não vão se importar de fazer mal para outras pessoas, de tratarem mal, de pisotear, de humilhar, de degradar, de até matar. E nós sabemos que tem pessoas que matam outras pessoas que não têm sentimento nenhum e não acham que nada. Mas aqui, quando você está militando contra esse desejo, contra a sua mente de fazer o que é mal, há um grito desesperado, né? Um grito de desespero que Paulo tem aqui e que nós também temos, né? Eu estou dizendo uma coisa que eu também sinto. Eu não me vejo como um cristão como eu deveria ser. Eu não me vejo como um homem normal, até não dizendo que eu sou cristão porque sou de Jesus. Não, uma pessoa normal que pratique o que seria a normalidade de estar tratando o outro como aquilo que nós lemos lá, que é o resumo da Torá, que é a instrução, que alguns chamam de lei. Torá é instrução, que é o resumo da instrução da Torá, né? De você amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, de fazer o que você queria que fizesse para você, para o outro. Então eu não consigo fazer isso. Então eu não posso dizer que eu sou cristão porque eu sou de Jesus, porque eu vou para a igreja. Meu, você tá furado, você está zoado. Você acha que você é o dono da carne seca, que está com a bola ali, você abaixa a bola. Porque se você for analisar mesmo como Paulo e como Jesus também ensina nós fazermos, nós estamos muito longe daquilo que ele quer que nós façamos. E não ficar rotando que você pertence à igreja, que você é crente, não. Então ele vai dizendo aqui, miserável homem que sou. Aí ele vai dizer: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem pode me libertar? Aí ele vai dizer que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, certo? Então você vê aqui a luta, né, a guerra que há dentro desse homem, desse apóstolo aqui. E mais para frente nós vamos ver algo ainda que nos clareia muito mais esse momento dele aqui, de Romanos, que está lá em Gálatas, que é a vida no Espírito. E que para mim seria esse Espírito que daria forças e nos moveria a nós mudarmos a nossa atitude do que nós vamos ver agora aqui. Tá certo? Então ele começa no capítulo 5, no verso 16, que é a vida pelo Espírito, ou no Espírito, ou pelo Espírito. Ele vai dizer o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você viver pelo Espírito, mas que Espírito é esse aqui? Se você ler os textos de Jesus no Evangelho, principalmente em João, você vai falar que Jesus está toda hora falando sobre o Espírito, né? E ele diz assim, lembra que eu falei para vocês? Eu preciso subir, eu preciso voltar para que ele possa descer. Então, quem vai descer? Quem vai descer vai ser o pneumatos, né? O intercessor, o advogado, o paráclito. Ele vai descer o Espírito aqui para poder ensinar a vocês quem eu sou e quem é o Pai. Né? E o que nós queremos de vocês. Depois eu vou ler um outro texto mais forte para vocês em relação a isso. Ele é o Consolador. Ele vai consolar, ele vai dirigir, ele vai te mostrar. E se você deixar ele entrar dentro de você, no seu coração, você vai ter intimidade comigo e eu vou ter intimidade com Deus também. Então há uma mudança. Então Paulo vem aqui, se você está pelo Espírito daqui, a carne, a sarkis, que é a nossa carne, ela não tem poder sobre nós. Porque o que ele fala, continua? É a mesma questão lá de Romanos, dessa luta aqui interior aqui. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. O que está acontecendo aqui? Eles estão em conflito, estão em batalha, em guerra, uns contra os outros. Direto, isso é momento após momento, segundo após segundo aqui. E é uma luta nossa também. Mas eu volto a dizer, se nós conseguirmos separar e deixarmos que o Espírito venha e nos domine, nós não vamos ter todos esses outros acontecimentos que virão aqui, que são as obras da carne aqui, e muito mais do que teria, que não está relatado aqui, né? Então eles estão em guerra, em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, né? O que seria normal de uma pessoa normal.
de querer fazer apenas aquilo que você gostaria que fosse feito para você em relação ao outro, né? Não é o desejo de ter dinheiro, de ter casa, também tem esses desejos aí, mas não, parece que não acontece não, né? É complicado. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da instrução, da lei, tá bom? Aí está falando que na lei, no caso, a lei que os judeus usavam lá. Bom, aí qual que são as obras da carne? São manifestas dessa maneira. É a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e outras coisas mais, né? Tá bom? Aqui é apenas uma lista do que Paulo achava que eram as obras da carne. Nós teríamos muitas outras obras da carne também, de coisas ruins que nós fazemos, principalmente hoje, depois de Paulo aqui de 2020 anos aí, muitas coisas terríveis que os homens e os seres humanos, no caso, estão fazendo, né? E aí ele vai, né, dizer agora o contrário, aquilo que é o contrário das obras da carne. Você vê que são obras, né? Nós já falamos que obras, então é você que faz. É você que faz, né? A obra é você que faz. Você que faz a obra de construir uma casa, um apartamento, qualquer outra coisa. É obra, é você que faz. Agora, o fruto ele dá naturalmente, né? Não, mas temos que plantar. Bom, temos que plantar sim algumas coisas, mas tem coisa que não planta e vai e cai e ela frutifica, tá bom? Mas o fruto do Espírito, qual é? Aí é tudo ao contrário, né? Lá é o ódio, aqui é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei, não há instrução, não há lei. Isso é normal, é endógeno, é inato seria, né? Agora, se você, que eu estou dizendo para você que se diz cristão, se você não tem isso aqui e tem alguma coisa de cima, meu filho, você tá perdido, tá bom? É como alguns pastores andam pregando aí, que você agora tem que matar gay, matar aquilo que não concorda com você. Peraí, então que fruto é esse aqui? É obra ou é fruto? Entendeu? E eu disse outro dia aqui, acho que nunca mais vão me convidar para pregar lá, de que nós estamos ouvindo porcaria de pastores aí, famosos, e que estamos entrando por um caminho que não tem volta. E não é o caminho de Deus, não é o caminho do Espírito, que nós precisamos ser transformados. E agora as pessoas estão colocando aí, em púlpitos, uma coisa que vai te gerar ira, ódio, né? É todas essas coisas que o fruto aqui, a impureza, a discórdia, o egoísmo, principalmente, né? Principalmente acharmos que nós somos melhores do que os outros, porque nós dizemos sermos cristãos crentes. Bom, então temos isso aqui. Aí ele vai no 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É o que ele vai falar, né? Então você está vendo que o que pode nos controlar esse temperamento, que aí você vai ter a ira, essa coisa de egoísmo, o medo, a ansiedade, a angústia, né, desse extrovertido e introvertido. Será que isso não seria ruim, desde que ele não nos domine? Eu entendo que o pecado, o engano que se diz tanto aí, não é a pessoa fumar. Para mim, isso é pecado, nem na Bíblia tem isso aí. Para mim seria essa questão de qualquer coisa, inclusive para vocês que são cristãos e crentes aí, igreja. Se isso te domina, você está em pecado, porque você não está livre. Qualquer coisa que domine, aí pode ser carro, pode ser casa, pode ser esposo, esposa, filho, igreja, qualquer coisa que domine, que te domine, que você não tem como controlar aquilo, é pecado, é erro, né? Então vocês precisam, é o que eu digo sempre, ler a Bíblia. E não vai engolindo tudo que se diz mastigado para vocês de pastores. Você tem a Bíblia, você pode ler e está vendo o que Jesus está falando, e está vendo o que Deus está falando. Então parece-me que esse comportamento que é afetado tanto pela personalidade, o caráter, principalmente do temperamento aqui, ele pode ser controlado se nós deixarmos, é isso que é importante, se nós deixarmos
O que? O Espírito. Esse Paráclito que está aqui no nosso meio, nós cremos nisso, que Jesus falou que ele viria. Ele entrar na nossa vida, entrar no nosso coração, na nossa mente, e ele dominar. E você pode entristecê-lo. Você pode rejeitá-lo quando você faz, quando você é irado, quando você não tem paz, quando você não tem amor, quando você não tem alegria, quando você deixa que todas essas coisas ruins te dominem. E aí o desânimo, eu estou dizendo isso que acontece comigo. Mas como é que está? Não vai ser, não, peraí, você vai ter sim esses momentos, mas você vai ter que lutar contra eles, pedindo para que Deus tenha compaixão, misericórdia de você e que o Espírito venha. Porque ele não vai habitar no meio ou dentro de algo que é podre. Então, quando Jesus estava lá em Atos, eu já disse para vocês na outra vez aqui, que antes da sua ascensão aos céus, ele vai falar com os seus discípulos. E ele vai dizer para eles, vocês têm que ficar em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos pelo Espírito, que vai vir sobre vocês. Aí ele fala aqui, interessante, vamos lá aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, mas receberão o dínamos, que eu falei, o poder, dinamite, o poder, quando o Espírito Santo, quem? Quando o Paráclito, o Consolador, o que vai ensinar para vocês, descer sobre vocês. Aí quando ele descer sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, que é martures, que vem de martúria, que é martires, que é mártires, fazer declaração como testemunha. Então eles estavam lá, eles viram, e hoje também aquele que tem, como Paulo fala, que tem o Espírito, que tem Jesus, ele também é esse mártires aqui. Ele é uma martíria, Ele é o mártir, ele é a testemunha, porque o mártir não é só aquele que morre. Ele está morrendo porque ele está dando testemunho do que ele acredita. Então, se descer sobre vós o meu Espírito, vocês vão receber dínamos, o dúnamos. Eu nunca sei se é o dínamos ou se é dúnamos. Então você vai receber esse poder. Mas poder para quê? Para você poder achar que você é melhor que o outro? Para você achar que a sua igreja é melhor que a outra? Para você achar que o seu pastor é melhor que a outra? Isso não é poder. Isso para mim é uma imbecilidade total. O poder aqui é para você ser testemunha. E como é que você vai ser testemunha? Se você for aquele que vai dar o fruto do Espírito. E você tem as obras e você tem o fruto do Espírito que está aqui, um só, que vai ramificar. Aí você vai ser testemunha dele, porque ele veio justamente para isso. Ele sempre aqui no texto todo dos evangelhos, ele não vem dizer que eu vim acabar porque está todo mundo no inferno, está todo mundo acabado aí, você vai para o inferno porque você não é crente. Ele não vai falar isso. Você vai para o inferno porque você tem uma opção sexual diferente da minha, porque você não obedece à lei, porque você não é de direita ou de esquerda. Ele não veio para isso. Ele veio para que pudéssemos entender, para nós podermos sermos dominados, e esse domínio não é uma coisa ruim, não é um feitor de escravo, não é um ditador, mas por esse espírito de amor que vai nos transformar, se nós deixarmos. E a cada momento que nós errarmos aqui, nós pedimos perdão a Deus e nós pedimos que venha o Espírito para ele poder nos transformar, para que possamos ter esse fruto em nós. Nós estamos sendo esses mártires aqui, os mártires, o martures, de martúria, e sermos testemunha. Aí aonde? Aí que eu já falei na semana passada, em Jerusalém, na minha casa, na Judéia, na cidade de São Paulo, na Samaria, no estado de São Paulo, no Brasil e nos confins da terra. Aí sim, você vai ser aquilo que está querendo aqui. É uma luta? É uma luta, sim. Mas se você deixar, se você pedir, se você quiser, aí é uma mudança em todo o temperamento. Vamos ver se a gente consegue falar de alguns temperamentos na semana que vem, mas que você tenha isso ideia, que o Espírito veio para se você deixar que ele habite em você, que ele domine, ele vai vir. Se você não deixar, ele não vai entrar, como eu falei, ele não vai arrombar a porta. Mas se você errar e você pedir a Deus o seu perdão, a sua misericórdia, e pedir que ele volta e vai te direcionar. Então, toma conta da minha vida. Toma conta desse pessimismo, dessa tristeza, dessa angústia, dessa ira, dessa coisa ruim, todas essas coisas que não prestam, que o Senhor tome conta. Eu não vou virar um santarrão, não é isso não. Mas você vai ser aquilo que nós fomos criados para sermos.
pessoas que têm o amor de Deus e fomos feitos, né, semelhantes a Ele, para que em relação também ao outro. E nós possamos ser mártires, mártires testemunha desse amor. É isso que Ele vai fazer, a mudança. Tá? Então nós possamos entender essa situação e nossa entrega a esse Espírito incondicional e que Ele venha. O texto bíblico de Apocalipse diz: Maranata, né? Vem Senhor Jesus. E eu digo: Maranata, vem Espírito Santo dirigir a nossa vida e mudar tudo isso que nós somos, infelizmente, porque nós nos deixamos dominar pelas obras que nós fazemos. Somos nós que fazemos, infelizmente. E que o Espírito Santo possa te abençoar e você possa ser frutos e dar muitos frutos também. Boa semana, Deus abençoe.